pessoal, tudo bem? Hoje eu tô trazendo um vídeo com dicas especiais para você que está planejando viajar com o seu bebê ou a sua criança. Vamos lá? A primeira dica é sobre documentação. Dependendo do lugar para onde você está planejando viajar, você vai precisar de um passaporte, de um visto ou somente de um passaporte. Se for uma viagem dentro do Brasil, você vai precisar levar o RG, se o seu bebê ou a sua criança tiver, ou a certidão de nascimento original, para você poder provar que aquela criança é o seu filho ou sua filha. Enfim, você vai ter que levar esses documentos. Então, se você for para o exterior, você precisa de passaporte. Você precisa verificar se no exterior, para onde você estiver indo, necessita de um visto. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer pessoa para entrar nos Estados Unidos, ela precisa de um passaporte e de um visto válido, ok? Já para a Europa, para alguns países não precisam de visto, então somente o passaporte. Agora, uma informação importante sobre autorização. Se você não está viajando com o pai ou com a mãe da criança, seja um dos pais indistintamente viajando com a criança sozinho, vocês precisam ter essa autorização. Caso seja para dentro do Brasil, você precisa dessa autorização por escrito. Caso você vá viajar, por exemplo, para o exterior, você precisa colocar no passaporte essa autorização que a criança pode viajar sozinha ou com um dos pais indistintamente, ou ela precisa daquela autorização por escrito, que é como antigamente nós fazíamos, tá? Então, quando você for emitir o passaporte do seu bebê, da sua criança, vai ter a opção da autorização no passaporte. Fique atento, se você tiver alguma dúvida sobre autorização, sobre passaporte, sobre visto, você pode deixar aqui nos comentários para mim que eu te respondo, eu posso te ajudar. E não dê bobeira, porque se você não tiver autorização, você não vai sair do país, você não vai conseguir viajar. Então, fique atento nisso. A próxima dica que eu quero trazer é sobre passagem aérea. Se você está indo viajar de avião, você, quando for cotar a sua passagem, quando você for fazer a compra da sua passagem para você, sua família, você vai verificar que crianças até 2 anos, elas não pagam passagem, elas pagam apenas a taxa de embarque. A criança vai sentada no colo, a mãe ou do pai que estiver viajando com ela, ela não tem um assento especial para ela e ela também não tem direito à bagagem. Então, a criança menor de 2 anos, ela não paga a passagem, mas também ela não tem direito a uma bagagem, ok? Só tem direito à bagagem pessoas que pagam a passagem. Agora, Fernanda, se eu precisar levar um bebê conforto, um carrinho, como é que eu tenho que fazer? Você pode levar. A maioria das companhias aéreas, elas não cobram quando você está viajando com uma criança e você precisa despachar um carrinho ou um bebê conforto. A maioria das companhias aéreas, ok? Você pode verificar com a companhia aérea quando você for viajar, quando você for comprar, mas a maioria delas, elas te dão isso como, né, uma cortesia, um agrado. Você despacha o bebê conforto junto com a sua bagagem. O carrinho você pode levar até a porta do avião e lá na porta do avião eles vão descer com o seu carrinho e vão colocar no bagageiro, na bagagem despachada. Mas aí você pode ter essa facilidade de levar até a porta do avião para você se locomover melhor dentro do aeroporto, com a sua criança, com o seu bebê, enfim. Ainda falando sobre esse assunto de passagem aérea, avião, aeroporto, esse trâmite todo, você tem prioridade no seu embarque. Tanto no seu embarque, quanto na revista policial. Quando você passa ali pelo raio-x, você também é direcionado para uma fila especial. Então, até no raio-x, você tem prioridade com o seu bebê. Eu estou falando isso aqui no Brasil, tá, gente? Nos Estados Unidos, geralmente não tem essa prioridade, não tem esse costume como nós temos aqui. Até em fila mesmo de mercados, lojas, lá no exterior, eu não vejo essa prioridade, tá bom? Para gestantes ou para pessoas que estão com crianças, eu não vejo isso. Mas aqui do Brasil, você tem essa prioridade sim, tá? Vamos lá, a próxima dica que eu quero dar é para você escolher bem o hotel onde você vai ficar. Dependendo do lugar onde você for, você precisa escolher um hotel com uma mínima estrutura para poder te dar um conforto com a sua criança. Você não está indo para uma viagem para passar perrengue em hotel com uma criança pequena, né? Você não quer ter essa dor de cabeça quando você estiver viajando de férias, pelo amor de Deus. Então, assim, pesquise bem o hotel que você quer ficar, procure um hotel que tenha a mínima estrutura
para te atender, ok? Para te atender com uma água quente, se você precisar, esquentar uma mamadeira, esquentar uma papinha, se não tiver micro-ondas. Verifique esses pontos do que você precisa para você poder fazer as coisas com a sua criança, com o seu bebê. Então, cada caso é um caso, cada família é um orçamento. Então, pesquise bem, veja o que é melhor para te atender, busque referências, pesquise as estrelas, as referências que as pessoas falam na internet daquele hotel, tá bom? Para você não passar perrengue nas suas férias, tá? Próximo, uma dica que era para eu ter dado junto com a passagem aérea, as coisas de avião. Mas vou dar aqui agora. Leve mamadeira, leve chupeta para a hora do pouso e da decolagem. Por quê? Porque se você já voou de avião, você sabe que é uma pressão danada no ouvido. Então, assim, você não quer que o seu bebê ou a sua criança passe por isso. Então, o que você pode fazer para amenizar? Pode dar uma chupetinha, se o seu filho usa chupeta. Dá uma chupetinha para ele na hora, porque ele vai sugar e vai fazer esse movimento aqui de não entupir, não doer o ouvido. Ou a mamadeira, se o seu filho mama no peito, dê um mamazinho para ele, dê a mamadeira pro seu filho na hora que tiver no pouso ou na decolagem. Se for uma criança maior, dê uma balinha, não sei, se dependendo do tamanho, dê um biscoitinho, dê algo para sua criança para ela poder mastigar e ficar sem esse entupimento no ouvido, porque dói mesmo. Mas assim, vou falar no caso de bebê, que a criança a gente ainda tem, né? Faz assim, faz assado, abre a boca, mas o bebê não. Então assim, se o seu bebê mama, dê uma mamadeirinha, dê o seu peito, uma chupetinha, tá bom? Aproveitando e falando sobre bagagem de mão, você precisa fazer um checklist daquilo que você acha essencial para sua criança. Se a sua criança é um bebê, você coloca tudo que aquela criança precisa mais ou menos numa noite, né? Se for um voo para um lugar mais longe. Você precisa anotar tudo que você precisa. Fralda, lenço umedecido, mamadeira, leite, se ela toma leite artificial, né, ou pozinho. Você separar em quantidades e medidas. Se você precisar de água, dentro do avião, geralmente eles têm água para te fornecer. Você não pode passar pelo raio-x com mais de 100 ml de líquido. Depois da área que você passou ali do raio-x, se você quiser comprar uma água antes de embarcar, ok, ótimo. Então deixa tudo separado na mochila, tudo que o seu bebê vai precisar. Faça esse checklist, revise, pergunte ao seu marido, pergunte à sua esposa se está tudo certo, se a gente está esquecendo alguma coisa. Coloque uma chupeta extra, se o seu filho usa chupeta. Coloque 1, 2 mamadeiras, porque suja, né? E você não tem muito onde lavar no avião. Então deixe coisas reservas, deixe os acessórios reserva para você usar de uma forma rápida e que não vai te atrapalhar muito no seu voo, tá? Para as crianças que são maiores, uma dica que eu dou, levar algum joguinho para criança que não faça barulho, é claro, ou então um tablet, se você deixa o seu filho usar um tablet ou um celular, enfim. Geralmente em voos para o exterior tem aquela parte de mídia, né, onde tem filmes. Então assim, leve um fone de ouvido para não correr risco de não te darem no avião e a sua criança ficar lá querendo ouvir, não pode. Leva um biscoitinho também, como eu falei antes. Leva tudo que a sua criança precisa na sua bagagem de mão. Provavelmente você já deve ter visto quais são as regras do que você pode e o que você não pode levar na sua bagagem despachada, mas geralmente brinquedos de criança, nada que faça muito barulho, óbvio, já falei isso. Dá para levar um joguinho de cartas, um dominó, dependendo da idade de cada criança, tá bom? Leve também remédios, os remédios que a criança toma. Vá no pediatra da sua criança e procure orientação do seu pediatra do que você precisa levar como um remédio de emergência, tá? Então, pega uma lista com o seu pediatra. Eu sempre faço isso todo ano que a gente viaja. Os meninos já estão grandes. Eu separo já uns remédios, mas eu sempre ligo para a pediatra das crianças antes. Eu pergunto, doutora, o que eu posso levar? O que você acha essencial? Sempre pergunto, gente, sempre pergunto para ela, tá? E claro, na sua bagagem despachada, você vai colocar
os itens em maiores quantidades. Por exemplo, se seu filho usa um leite em pó, ele não mama mais no peito, você vai levar a lata maior. Ah, eu sei que lá vende o leite que meu filho toma. Então você leva uma quantidade por um tempo. Se você quiser comprar lá, você compra. Mas tem pessoas que preferem levar do Brasil 2, 3 latas de leite. E aí tá tudo bem, você coloca na sua bagagem despachada, não tem problema, tá? Então, assim, fralda. Tem pessoas que não usam outro tipo de fralda a não ser aquela específica. Leve a fralda dentro da bagagem despachada. Na bagagem de mão, leva uma quantidade para 2, 3 dias, assim, só para caso de alguma emergência, algum cancelamento de voo ou atraso no voo. Então, assim, não precisa levar muita coisa na sua bagagem de mão, mas uma quantidade suficiente ali para 2, 3 dias. Na sua bagagem despachada, você pode levar maior quantidade, tá? A penúltima dica que eu quero te dar é para você fazer um seguro viagem para o seu bebê, para sua criança, ok? Não só para eles, para você também. Não faça sua viagem sem um seguro viagem, pelo amor de Deus. Ainda mais você viajando com crianças, tá? Os custos que você tem no exterior, caso aconteça qualquer coisa, são astronômicos. Então, assim, qualquer coisa que você precise de um médico no exterior, você vai pagar muito caro por isso. Então, se você tendo um bom seguro viagem, isso vai minimizar muita dor de cabeça sua, tá? E a última dica, não menos importante, acho que a mais importante de todas é: tenha paciência e faça um roteiro de onde você quer visitar. A primeira parte dessa dica: tenha paciência. Por que, Fernanda, tenha paciência? Porque você sabe que um bebê dá trabalho. Sim, uma criança dá trabalho? Claro, óbvio que dá. Mas, assim, é uma delícia viajar com as crianças. As crianças lembram, os meus filhos lembram de coisas que eles viveram quando tinham 2 anos. Então, vale a pena, são memórias que você leva para toda a vida. Você tem essa facilidade da criança menor de 2 anos não pagar passagem, mas você precisa ter paciência. Ter paciência porque vai ter horas do seu dia, no seu roteiro, que você vai ter que parar e dar um pouco de atenção a mais para sua criança. Você vai ter que colocar a sua criança dentro do seu roteiro. Você vai ter que fazer, dependendo da idade da sua criança, fazer algum programa com ele ou com ela que possa incluí-lo naquelas férias em família. Então, assim, se você está se propondo, se você decidiu, vou levar meu filho, vou levar minha filha, meus filhos para viajar, então, assim, se programe, procure bem, faça um roteiro, pesquise todos os lugares que você pode visitar. Não estou falando para você fazer uma viagem só focada nas crianças. Não, você pode fazer passeios em museu, em parques, enfim, em vários lugares, em parques abertos, naturais, em restaurantes. Você precisa só se programar para isso, tá? Minha dica é essa. Então, tenha paciência com a sua criança. Às vezes as coisas vão sair do nosso controle ali, mas respira fundo, toma o controle, pede ajuda para a pessoa que está viajando com você e vai dar tudo certo, mas se programe também para você fazer as atividades tanto para vocês adultos, tanto para as crianças, tá bom? Porque senão fica uma viagem entediante para eles e aí as crianças começam a reclamar e dar o dobro de trabalho pra gente, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui pra mim nos comentários e aí eu posso fazer alguns stories falando sobre isso. Eu vou postar esse vídeo no YouTube e no nosso Instagram, @viagemweb, tá bom? Então, até a próxima. Um beijo, um abraço. Fui!